Pronto, pode ir. Bom dia, pessoal. Meu nome é Dórica, eu sou RM daqui da residência de nefrologia do Hospital Universitário HUFMA. Hoje a gente vai falar sobre mais um caso para ser discutido, um caso que foi gentilmente cedido pela doutora Kátia, que foi da rede... Deixa eu ver, não está passando. Que foi um caso que aconteceu, foi acompanhado no Hospital São Domingos, um hospital aqui de São Luís, da rede privada, e começa com um paciente do sexo masculino, 69 anos, branco, casado, natural aqui mesmo de São Luís, e a profissão dele é contador. Ele foi um paciente reencaminhado do ambulatório de hematologia por conta de uma alteração de função renal, isso no período de outubro de 2025. Ele, anteriormente, em maio, ele tinha uma creatina de 1,5, e aí ele foi reencaminhado pelo hemato devido a uma piora da creatina para 2,6, aí dava uma taxa de filtração glomerular por volta de 26. Ele não tinha outras queixas, além dessa alteração de função renal, e ele trazia, além disso, um EAS normal e uma razão de albumina creatinina de 81 miligramas por grama. Em relação aos antecedentes desse paciente, ele acompanhava com hematologia por conta de um diagnóstico de síndrome mielodisplásica desde 2013, e ele passava por uma investigação de bistopenia, ele tinha anemia e plaquetopenia. Além disso, ele era portador de síndrome das pernas irrequietas, já tinha tido alguns quadros recorrentes de hemorragia digestiva, o diagnóstico da biópsia foi angiodisplasias gástricas, que foi feito, na ocasião, hemostasia com plasma de argônio em várias sessões, ele tinha esse quadro aí tinha repetidos episódios. Além da angiodisplasia gástrica, ele também tinha angiodisplasias polônicas, então era aí no trato gastrointestinal praticamente todo. Também tinha doença arterial coronariana, já tinha feito revascularização miocárdica no ano 2000, e o último CAT dele tinha sido em 2024, um paciente que já tinha esse fator de risco, essa comorbidade. Tinha também insuficiência arterial obstrutiva periférica com doença ateromatosa das carótidas. Além disso, era um paciente que já fazia um acompanhamento também com o oftalmologista devido a uma redução da acuidade visual. Em setembro de 2025, ele fez o exame com o oftalmologista que evidenciou uma oclusão da veia central da retina bilateralmente. A oftalmo interrogou os diagnósticos para ele de vasculite, trombofilia ou uma etiologia infecciosa. A partir de então, ele passou a usar colírios para glaucoma. Em relação às medicações que ele fazia uso do Revolade, que é o Eltrombopag, para essa síndrome mielodisplásica. Ele usava desde 2023 uma dose de 10 miligramas, porém, em julho de 2025, devido à piora da bistopenia, o hematologista ajustou a dose para 20 miligramas uma vez ao dia. Fazia uso para anemia da alfa-poetina, uma dose de 40 mil unidades de 15 em 15 dias, fazia reposição de cálcio e vitamina D. Por conta da doença aterosclerótica, ele fazia uso de atorvastatina, de 40 miligramas, ácido acetilsalicílico, e para as pernas irrequietas, ele usava o pramipexol, 0,25 duas vezes ao dia. No exame físico, era um paciente que não tinha grandes alterações, além de uma elevação discreta na pressão arterial. Em maio de 2025, a medição ambulatorial dele era de 11/7 miligramas de mercúrio, e já na consulta de outubro, que é a que a gente está comentando agora, já tinha uma alteração de pressão de 13/9, que é 130/90. Uma frequência cardíaca normal, por volta de 68 BPM. Não tinha edemas nem alterações cutâneas, a ausculta pulmonar e cardíaca sem alterações, pulsos normais, presentes periféricos, uma força muscular preservada nos 4 membros, e tinha aí uma palidez cutânea, uma mucosa descorada
classificado em 2 cruzes por quarto. Também era nictério. A impressão inicial, relatada em prontuário, foi de uma lesão renal aguda ou uma doença renal aguda em sobreposição a uma doença renal crônica. Em relação à investigação complementar, em outubro de 2025, o paciente trouxe os seguintes exames. Um EAS que já não era normal, já apresentava uma proteinúria, uma cruz de 4, já tinha uma hemoglobinúria, uma cruz, leucócitos 1 por campo, hemácias 5 por campo. Então, ele tinha uma proteinúria, uma hematúria e leucocitura. Trouxe uma proteinúria de 24 horas, de 1.410 miligramas, uma microalbuminúria urinária de 24 horas, 660 miligramas, uma eletroforese de proteína sem pico monoclonal, vale relatar que a albumina dele era um valor normal, de 4,1, a imunofixação de proteínas séricas negativa, não tinha componente monoclonal, e uma investigação aí para hemólise, né, com contagem de reticulócitos normais, bilirrubinas também normais, transaminases normais, o cálcio iônico dele também dentro do limite de normalidade, 1,25, o ácido úrico foi um pouco elevado, 7,8, acima do limite de normalidade, e trouxe um exame mais anterior, que a gente está falando do laboratório de outubro de 2025, mas tem um laboratório anterior de maio, que ele já tinha essa anemia um pouco mais importante, leucócitos normais, porém com uma plaquetopenia, de 79 mil. Ainda em relação às provas de hemólise, um DH, chamava atenção um DHL mais elevado, né, de 560. Em relação aos exames de imagem que ele trouxe também, ultrassom e Doppler de artérias renais normais, não evidenciava sinais de estenose no Doppler de artérias renais, e os rins de tamanhos considerados normais para o paciente, com boa diferenciação parênquima sinusal. E aí a nova impressão que fica, né, ainda é a mesma, porém, a gente já tem mais dados, uma proteinúria exposta de albumina, uma microhematúria, né, não era uma hematúria macroscópica, vale ressaltar, e uma discreta elevação na pressão arterial. Foi interrogada aí a probabilidade de glomerulonefrite primária ou secundária. Ainda seguindo na investigação, em novembro de 2025, foi solicitado um painel para a investigação dessa glomerulonefrite. Aí ele já trazia um painel que não trouxe muitos resultados no sentido de guiar o diagnóstico. Ele tinha um FAN e um anti-DNA negativos, os exames para a investigação de SAF também todos negativos, índice direto e indireto negativo, investigação para vasculite, PIC e ANCA negativo, complementos normais, IgA sérica em níveis também dentro da normalidade, sorologias para hepatites virais e HIV negativos, asno negativo, fator reumatoide negativo e o VHS 16, dentro do limite de normalidade também. E aí, a gente fica se questionando. O paciente, então, foi encaminhado para biópsia, para melhor avaliação dessa lesão renal aguda. Professor, o senhor quer seguir aí com a discussão? Não sei se já alguém quer falar alguma coisa. Felipe, o pessoal de Natal quer falar alguma coisa? Uma hipótese? Alguma dúvida do caso? Hoje eu vou pedir só para a evolução da creatinina, se puder mostrar de novo, eu acho que eu perdi nessa hora. Por favor. Em maio de 2025, ele tinha uma creatina de 1,5 e em outubro, uma de 2,6. E ele, em maio de 2025, ele tinha, além da creatina de 1,5, ele tinha uma razão albumina creatina de 81, né, uma albuminúria leve.
Aí Isso. ele foi reencaminhado para hematologista, pelo hematologista, para a nefrologia, porque a creatina de 1,5 foi para 2,6, e lá na investigação, na reavaliação da nefro, pode botar os exames mais para frente um pouco. Aí ele já veio com uma albuminúria de 660, com a proteinúria de 24 horas de 1.410, apareceu hemoglobina no exame de urina, né? Então, aí é que foi a discussão do caso. Ele já era bicitopênico anteriormente, isso era o padrão dele, e aí é que houve essa, não se sabe porque foi de maio para outubro, se já é uma doença renal aguda, se ela é uma lesão renal aguda, em cima de uma doença renal crônica. E ele, a causa da doença renal crônica, a impressão que ele é um paciente com múltipla, já fez vários procedimentos de cirurgia cardíaca, de revascularização, tem dislipidemia, e aí já tem 69 anos, já tinha uma filtração em torno de 50, por aí. E aí ele praticamente ele perdeu metade de função. E com aumento da albuminúria, né? Então, com a proteinúria de 1.400, assim, aparentemente as custas mais de albumina, o que sugere que possivelmente se instalou uma glomerulopatia, né? Alterou a barreira de filtração glomerular, e aí a doutora Kátia passou a investigar o que seria essa disfunção renal, qual seria essa glomerulopatia que se instalou, né? Seria uma primária, seria uma doença secundária, ele tem bicitopenia, né? Tem essa síndrome mielodisplásica há um tempão, né? Ela também, ela até, como ele tem doença ateromatosa, apesar dele não ter entrado com Braille, ela até investigou se ele não fez doença renovascular. Ele não fez procedimento arterial recente, para a gente pensar em CAT, essas coisas, assim, pensar microarterioembolismo gorduroso, nada. Então, assim, ele... E assim, foi assintomático, ele não foi percebido pelo hemato que piorou a função. E aí gerou essa investigação. Quer dizer, uma doença renal aguda, aparentemente intrínseca, né? Ultrassom normal, afastou a etiologia pós-renal, não tinha assim, uma causa pré-renal evidente, o Doppler normal, então ficou com uma ira intrínseca, né? Aí, como tinha aumento da albuminúria, surgiu um pouquinho de sedimento, aí pensou-se uma causa intrínseca, uma glomerulonefrite, né? Então, foi nesse rumo aí a investigação. Percebeu, durante essa evolução, uma piora da hipertensão ou manteve o mesmo parâmetro? Ele voltou aí ele tinha uma pressão aí 110/70 e ele já voltou com um pouquinho mais, assim, com a pressão limite, fez 130/90. Ficou um pouquinho mais hipertenso, mas ele não tinha edemas, então ficou assim, a pressão subiu um pouquinho. Então, daí que, será que ele fez uma glomerulonefrite aguda? Qual seria a causa, né? Algum medicamento envolvido, das medicações que ele tomava, né? E essa Medicações aí, Dorica, por favor. não, e da parte da doença hematológica que ele recebeu o diagnóstico, esse diagnóstico foi feito previamente, foi recente? Assim, Ele tem um diagnóstico desde 2013. Agora, a gente não tem, a doutora Cátia me corrija, não tem, assim, dados de estudo do cariótipo, detalhes sobre a medula dele, se ele tem uma síndrome mielodisplásica de alto risco, mas desde 2013, né? Então, nós estamos em 25, né? Foi em 25, quer dizer, 12 anos, e parece que estava indo, né? Então, assim, se ele tinha um cariótipo de risco, alguma coisa assim, né? A gente não tem esses detalhes. Aí, volta um pouquinho as medicações, Lórica. Obrigado. Aí, as medicações, assim, nada de novo, né? Ele já tomava há um tempo aí desde 2023, pelo que a gente levantou um prontuário, já tomava o Revolade, né? Que é um agonista do receptor da trombopoetina, né? É
uma trombopoetina mimética, né? Ele só teve assim, a mudança que em julho, como ele estava mais plaquetopênico, foi aumentada a dose do Revolade. O Eprex, que atualmente até mudaram lá para o Reblosil, agora em janeiro, né? Ele tomava alfapoetina, assim, e tomava isso aí há muito tempo. Alfapoetina, se eu não me engano, há muito mais tempo ainda, antes de 2023. Se não tomou, pela história, assim, que a doutora nos passou, ele não tomou nenhuma droga nefrotóxica, não fez nenhum CAT recente, não tomou AINES, né, alguma coisa assim que pudesse justificar a disfunção renal. Só complementando, foi tudo isso mesmo, não teve nenhum outro quadro viral próximo a tudo isso. E, na verdade, o Revolade, ele tomava desde 2013. Só que as doses que foram diferentes, né? Por exemplo, o Eplex, desde 2017. Então, quando ele tomava Revolade uma vez ao mês, depois ficou de 15 em 15 dias, em 2013 ficou de, como foi colocado aí, né? Depois foi para todos os dias, uma vez por semana e todos os dias. Mas nenhum processo, né, algum procedimento que a gente possa associar ao quadro atual. Felipe? Não, perfeito. Eu acho que, não sei se alguém tem mais alguma dúvida do caso clínico, alguém quer comentar alguma coisa? Mas assim, Gil, eu vou falando. O que eu vejo da apresentação do... Opa, ninguém falar. Dorica, pode passar para investigações secundárias aí, para deixar no ponto. O pessoal dá uma olhada. Desculpa, doutor, o senhor pediu qual slide? Para aqueles exames para investigação de glomerulopatia secundária, só deixa aí na tela para o pessoal dar uma olhada. Obrigado. É uma glomerulopatia assim, pensar que seja uma glomerulopatia, ver um quadro clínico talvez mais brando, né, professor? Acho que uma proteinúria assim que não foi tão significativa, não foi aquela proteinúria nefrótica, não foi acompanhada de hematúria, para a gente pensar naquelas causas mais rapidamente progressivas, causa de síndrome nefrítica, não teve consumo de complemento. Acho que daquela linha que a gente vê na apresentação das glomerulopatias, as glomerulonefrites, sejam denunciadas pela presença da hematúria ou então do consumo do complemento, meio que elas ficam guardadas. Não parece que seja uma doença que tem um cunho, assim, no primeiro momento, auto ou aloimune, né? A gente olharia em glomerulopatias para aquela linha que falava de causas de proteinúria isolada, que podem ou não acometer a função renal com hipertensão associada, mesmo que discreta. Aí, falando em glomerulopatia, lembraria de GES, membranoso pela idade, talvez alguma coisa, né, pensar em paraproteinemia, amiloidose, mas, assim, falta, acho que o componente nefrótico, acometimento sistêmico de doença, eu ficaria mais olhando para a glomerulopatia em si, para essas duas. Mas, pela apresentação do caso clínico, aí eu colocaria uma terceira hipótese, que seria juntar toda a apresentação do caso clínico buscando a justificativa numa apresentação única. E aí, tudo bem que o paciente tem doenças hematológicas pregressas, mas às vezes isso daí serve como algo a mascarar, presença de anemia, com LDH elevado, plaquetopenia, que era baixinha, assim, 50 mil, né? Acompanhando de uma elevação da pressão arterial e até mesmo dessa proteinúria que mostrou um pouquinho ali o acometimento glomerular. Pensaria na possibilidade de também ter uma microangiopatia trombótica que estaria aí como um diagnóstico a investigar e a progredir mais essa investigação. Eu não lembro, assim, eu tive dando uma olhada recentemente no Kidney International, vi um artigo sobre acometimento glomerular da mielofibrose. E confesso que eu não vou me lembrar do acometimento glomerular das mielodisplasias. Sei que tem muita descrição na literatura daquela questão de quadros hemolíticos, que o próprio M da hemoglobina pode causar lesão renal aguda, mas que isso poderia ser, de alguma maneira, encaixado dentro desse caso clínico, tipo a lesão renal pelo próprio M, né, pela própria hemoglobina.
mas eu colocaria alguma coisa nesse sentido. Glomerulopatia primárias, secundárias, como o GES, ou membranosa que está se manifestando agora, microangiopatia trombótica ou a relação de alguma doença renal com a mielodisplasia, que eu realmente fico em dúvida para saber qual seria a melhor apresentação. Excelente, Felipe. Isso aí. Alice, ou alguém do Espírito Santo, tem o... Pode falar, Alice. Entendi. O doutor Alexandre perguntou se vocês fizeram CRIO. Sim, foi crise negativa. Foi CRIO negativo, foi esquecido de colocar aqui no sistema. Uma coisa que eu ia lembrar é que o Tromopag ele tem uma associação na literatura dele causando MAT e GES, né? Tem alguns relatos. Então, MAT acaba ficando um diagnóstico bom, como o Felipe falou, só que a minha dúvida principal é que eu não vi, assim, evidência, assim, de hemólise específica, e é difícil da gente ver, porque o paciente tem a mielodisplasia, então já tem anemia e paqueteria cronicamente, né? Aí, não sei, não tem citação de lâmina, assim, para avaliar melhor outros parâmetros, tipo esquizócido do sangue periférico, aptoglobina, isso ajudar a gente a pensar em MAT também, né? Mas o medicamento, ainda mais essa associação com o aumento da dose, né? Recentemente, a piora de função renal talvez seja uma possibilidade do remédio ter causado a MAT. Mas também a MAT pode estar associada à própria síndrome mielodisplásica. Existe associação da mielodisplasia estar causando doença glomerular, já tem associação bem descrita, né, na literatura, principalmente ou paraneoplásica ou por alteração imunitária, tipo liberação de citocinas e células T, que aumentam até a predisposição à produção de alguns anticorpos, né, formação de complexo antígeno anticorpo que deposita no rim, né, ativação de célula T, que vai gerar um comprometimento do tipo fenótipo de membrana proliferativa também, tem uma associação descrita, mas pelo aumento do medicamento há pouco tempo e ser coincidente, um pouco coincidente com essa piora de função renal, também pode ser secundária ao uso, né, do remédio. Eu acho que acho que não tem esses resultados, né, professor? Pode ver a lâmina primeiro? Mas eu não sei se mais alguém quer falar antes, né, professor? Não sei se o pessoal do Paraná, Rodrigo, tem a Ana bom, pelo menos ela estava aqui, não sei se ela saiu, de Manaus. É porque, de acordo com o que foi encontrado na biópsia, foi gerada uma investigação específica, entendeu? Tá. Então, acho que ninguém vai falar, né? Alguém ainda quer falar alguma coisa? Então, acho que pode passar, Pedro. Certo, eu vou compartilhar aqui a tela. Mas isso que o Felipe passou, sempre que vem um caso aqui com doença hematológica, né, síndrome mielodisplásica, mielofibrose, eu sempre procuro tudo que está associado, sempre faço essa revisão, sempre chamo a atenção do patologista para essas associações. Certo. Tá passando só um minuto. Pronto. Bom dia, pessoal. Meu nome é Pedro, sou patologista no Hospital Universitário da UFMA, vejo os casos de biópsia renal junto com o Dr. Gil. É bom estar de volta para a nossa reunião, né, que está faltando esse ano. E eu vou apresentar agora o que a gente viu na biópsia. Inicialmente, eu vou falar como foi esse material que a gente recebeu, né? A gente recebeu a amostra para microscopia de luz comum, microscopia óptica, que foram 3 fragmentos medindo 8 milímetros. Nesses fragmentos tinha córtex renal, principalmente, com um total de 24 glomérulos e 3 artérias. Enquanto que na para a microscopia de imunofluorescência, a gente recebeu um fragmento de 11 milímetros com 14 glomérulos. Então, foram amostras bem representativas do parênquima renal para a gente analisar, né? E eu vou apresentar aqui as alterações que a gente viu nessa biópsia. Inicialmente, aqui está uma foto de... Pessoal, todo mundo está vendo aí?
Sim. Alguém tinha me reclamado antes que não estava vendo, acho que a Juliana não estava conseguindo ver a imagem. Então já é a segunda pessoa, mas eu acho que a maioria está vendo, né? Deve ser conexão local mesmo. É, Para mim já está Certo. funcionando, já está vendo sim. já, né? Ah, beleza. Aqui nós temos um glomérulo, então, na coloração do tricrômico de Masson. Que esse glomérulo até aqui está mantendo muito da estrutura normal dele. Você consegue olhar para ele e reconhecer que é um glomérulo. Aqui a gente tem o eixo vascular. Isso aqui é o eixo vascular. Aqui a gente tem os lóbulos, né? Os capilares glomerulares. Mas aqui já chama atenção também algumas células com um núcleo bem grande, como essa. E na patologia, muitas vezes, a gente tem que fazer um exercício de comparação, né? Ah, eu nunca vi qual é o tamanho de uma célula antes. Eu vou olhar para as que estão ao lado e perceber que tem uma variação de tamanho importante entre elas aqui. Aqui desse glomérulo também é bom para a gente analisar o aspecto do mesângio. Nessa área aqui, a gente tem um mesângio preservado ao redor dessa célula. E a gente vê que ele é, no tricrômico de Masson, corado, tingido, né, com essa coloração esverdeada, bem homogênea, bem clarinha. Então é isso. Aqui a gente tem a caromegalia e uma discreta expansão do espaço mesangial. Onde é que a gente consegue ver essa expansão do espaço mesangial? Principalmente aqui, ao redor dessa célula, que eu apontei o núcleo dela, que está grande, né? A caromegalia. E aqui, se você prestar atenção, a gente vê também que o aspecto, o tom do verde está diferente. Aqui a gente tem esse verde mais escuro e homogêneo, e aqui ele já está mais claro, com alguns espaços vazios aqui, alguns espaços mais claros ainda, quase branco, né? Aqui tem outro glomérulo, já com mais alterações. A gente consegue identificar alguns capilares aqui pérfidos, algumas porções do glomérulo ainda preservadas. Mas a gente tem, principalmente nessas duas áreas, alterações mais chamativas, né? O que a gente tem aqui é uma perda da estrutura do lóbulo glomerular, e essa alteração é segmentar. Como eu falei, tem uma parte do glomérulo preservada e outra que está acometida, pelo menos aqui nesse glomérulo. Novamente, a gente vê as células com caromegalia que estavam representadas lá naquele glomérulo. E o aspecto dessa área onde teve essa perda segmentar da estrutura é um pouco diferente também. A gente não tem uma coloração esverdeada homogênea, como é no mesângio, como é no colágeno. Além dessas células caromegálicas, a gente tem aqui mais espaços vazios, dando um aspecto meio que despedaçado desse material. Não dá ainda para a gente definir que material é esse que está ocupando esse espaço, mas ele parece estar meio que rasgado. Aqui outro glomérulo mostrando essas alterações, também segmentares, aqui e aqui. Na verdade, eu acho que aqui é o mesmo glomérulo, só que em outro nível, né? Então, a gente está vendo outra, como se fosse outra altura desse glomérulo. Aqui é outro glomérulo, onde a gente tiver essa alteração bem segmentar, bem Segunda a restrita. sexta, com exceção, se houver alguma programação pela residência, Desse lado aqui. a gente entende você está dispensada dos rodízios. Pede para o João. Eu vou ligar bem aqui para o Adriano. Acho que ele Pronto, eu já Ah, desativei. pronto. Já. Certo. Só um minuto. Já ligou o áudio, né? Pronto. Aqui a gente vê esse glomérulo com alteração bem segmentar, esse lado dele que está alterado. Novamente, a mesma alteração que a gente viu nas outras imagens, né? A caromegalia presente. Esse material meio Pedro, estranho, não está aparecendo esverdeado, para mim. pálido aqui. Não está espelhando a tela, não. Não tá. Foi que eu esqueci. Pronto, agora sim, né? Sim. Certo. Como eu estava falando, desse lado a gente tem a alteração, essa perda segmentada da estrutura do lóbulo, com a caromegalia bem evidente aqui. E esse material que continua com esse aspecto. É um esverdeado mais pálido, com áreas claras, um aspecto de rasgado, de meio algo degenerado. Aqui é um outro glomérulo onde essa alteração está mais global. Isso é um glomérulo que você olha para ele e imagina que ele não deve que a função dele deve estar bem comprometida, porque você não vê mais quase nenhuma alça capilar aberta.
Aqui tem um pouquinho do espaço vascular, né? Então, mesmo nesse nível, ele está todo tomado por essa alteração, por essa deposição desse material, vamos chamar assim, dessa forma. E Pedro, Oi. volta bem naquele glomérulo, só porque ele está muito típico de um glomérulo que a gente chama de glomérulo anêmico, né? Sem sangue. Com esse aspecto que o verde fica bem delicado, né? E parece que meio obstruído. Você vê até que a alça, né, em determinadas regiões, está bem espessa. E você vê muita isso, e você vê muita hemácia presa aí nessa coisa, nessa expansão aí, que levou ao aprisionamento de muito dessas áreas aí, muita hemácia presa. Sim. Esse aspecto da membrana, como você falou, parece até uma duplicação já, né? Isso, na prata, a gente vê duplicado isso aí. Sim. E os túbulos ao lado aí, eles estão preenchidos também? Quais? Os túbulos? Sim. O que tem no túbulo aqui, por exemplo, nesse de baixo, você tem uma necrose tubular aguda, né? Nesse mais de baixo, Pedro, é esse, olha, você vê célula desgarrando aí, tem área que está sem célula, né? Então, talvez, parece ter uma perda de borda em escova nesses de cima também, né? Pelo menos parcial. Então, alteração mais degenerativa. Aqui eu acredito que é um capilar, com hemácias também, e um líquido aqui dentro. Está realmente um pouco parecido com o aspecto do mesanjo, né? Só que aí eu acho que é mais plasma, e no mesanjo é uma matriz frouxa, né? Certo. Esse outro glomérulo mais aproximado também com essas mesmas alterações. Ele já está mais globalmente acometido, né? Que a gente vê um pouco de alça preservada. Essas alças estão com aspecto algo dilatado também. É uma outra consideração que a gente consegue fazer aqui. E as caromegalias consistentemente presentes nessas áreas de alteração glomerular. Aqui, outros dois glomérulos que estavam mais na borda do fragmento. E é bem comum de glomérulo de borda apresentar alguns artefatos que podem tornar difícil a avaliação deles. Aqui, um dos cortes onde eles ficaram até mais preservados, a gente consegue ver que está acontecendo a mesma alteração. Aqui, algo mais global. E nesses dois glomérulos também, essa alteração adquire uma configuração mais nodular. Ou pelo menos algo nodular. Por exemplo, você olha para cá, esse material esverdeado está muito bem organizado num espaço arredondado, né, com essas células aqui permeando. Por aqui também não está tão redondinho, mas tem esse aspecto aqui também, está algo nodular. Então a gente vê que essa biópsia tinha alterações muito diversas, continua apresentando aqui alterações muito diversas, e possivelmente num estágio diferente, né? Você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar que lá está mais verde, né? Você não vê aquela coisa mais fibrilada das outras imagens. Parece que é uma coisa mais, talvez, aí de cicatrização do processo, né? Aqui, por esse tom de verde, é como se tivesse mais material aqui. Se fosse colágeno, aqui seria um colágeno um pouco mais denso do que aqui, por exemplo, que está mais frouxo, né? Está mais claro. Nessa imagem, a gente vê esse glomérulo aqui, que já está globalmente acometido também. E esses outros dois glomérulos que estão meio encolhidos, né? Esse daqui, principalmente, ele parece estar bem retraído, aqui dentro do espaço de borda. E aqui a última imagem dos glomérulos que eu vou mostrar no maçom, mostra esses dois glomérulos em que esse aqui de cima, está mais preservado. Pelo menos nesse corte, parece que ele não está aparecendo numa extensão tão grande, mas aqui a gente não vê nenhuma alteração, bem ao lado de outro glomérulo totalmente alterado, por essas alterações que a gente comentou, né? Isso mostra que é um processo focal. Se não focal, que não está tomando todos os glomérulos, né? E aí eu quero aproximar nesse último glomérulo acometido que eu mostrei, para fazer a discussão morfológica do que a gente imagina que pode ser isso que está acontecendo. Porque esse caso apresentou alterações morfológicas que não são as mais comuns que a gente vê todo dia. Esse aspecto dessa alteração glomerular é um pouco inesperado para a gente. Então, inicialmente, a gente pode imaginar que essas áreas alteradas aqui seriam áreas de esclerose glomerular, de fibrose dessa área do glomérulo, fazendo uma lesão de esclerose
às vezes, em alguns glomérulos segmentar e em outros global, né? O aspecto de nódulo, que foi visto em alguns lugares, que aqui também tem um esboço de nódulo, faz a gente pensar em alguns diferenciais histológicos de glomerulopatias nodulares, né? Um exemplo clássico que nós temos é da nefropatia diabética, e outro exemplo também é a doença de deposição de cadeia leve. Só que aqui já dá para a gente fazer algumas considerações, porque na nefropatia diabética, por exemplo, esse nódulo costuma ser muito bem formado e costuma ser parado num verde bem intenso, bem homogêneo, porque é uma esclerose realmente, né? A doença de deposição de cadeia leve também tem esse mesmo aspecto do material que está preenchendo o espaço, e também é mais celular. E a gente não costuma ver essas caromegalias. As caromegalias também foram achados meio inesperados desse caso. E, considerando que seria uma esclerose, a gente pensaria numa lesão de esclerose segmentar, num contexto de GESF, ou de alguma outra síndrome, alguma outra doença que pode levar a escleroses glomerulares, né? Para falar mais sobre essas hipóteses, a gente vai averiguar as outras colorações, principalmente a prata. Eu trouxe inicialmente aqui a imagem desses dois glomérulos na prata, onde um desses parece estar em vias de esclerose global ou globalmente esclerosado já. E nesse outro a gente consegue ver com bastante clareza o aspecto enrugado da membrana basal glomerular. Esse glomérulo ele pode ser correspondente àquele outro glomérulo enrugado que eu mostrei aqui nesse slide, são aqui, parece ser essa região. Esse aqui seria o glomérulo globalmente esclerosado, e esse, ou outro que está mais distante, né, seria esse daqui. Essa alteração na prata, esse aspecto enrugado da membrana basal glomerular, indica para a gente um processo de alteração isquêmica, de isquemia glomerular que está acontecendo. Novamente, aqui um glomérulo mais preservado e esse outro com alteração isquêmica, para ficar bem claro a diferença entre a membrana basal glomerular normal e a enrugada, né? E esse é um glomérulo que apresenta essa alteração que a gente está estudando, que na prata se apresentou como negativa, não foi corado com a prata. Essa perda da estrutura segmentada do lóbulo glomerular. A prata é uma coloração que destaca o colágeno, especificamente o colágeno do tipo 4, essa prata metanamina que a gente usa. E a negatividade, a prata, desfavorece a hipótese de que isso é uma esclerose, porque a esclerose é colágeno, a esclerose é fibrose, né? Então, a prata negativa nos afasta da possibilidade de que isso seja uma lesão de esclerose segmentar. Todos esses achados nos levam, então, a levantar uma outra hipótese diagnóstica, que é a de mesangiólise. E aí, antes de ir para a EF, eu vou falar um pouco sobre a mesangiólise. Se alguém quiser interromper para tirar alguma dúvida, pode falar, né? A mesangiólise, então, lise é quebra, né? É um processo patológico glomerular que a definição dele é uma dissolução e atenuação da matriz mesangial com uma degeneração das células mesangiais. Esse processo, essa alteração mesangial, vai levar a uma perda da capacidade da função do mesângio, que é a de manutenção do tom de filtração glomerular. Então, a filtração glomerular já vai ser comprometida pela degeneração do mesângio. E essa filtração glomerular vai ser comprometida tanto quanto o mesângio for comprometido. Então, quanto mais segmentar, menor vai ser a alteração na filtração, né? Outra característica da mesangiólise, que é uma consequência dessa degeneração da matriz também, é a perda de ancoragem do endotélio no mesângio. Isso vai levando a um processo de alargamento do capilar glomerular, que pode correr com um acúmulo de fibrina, de fragmentos de hemácia, pode acontecer também uma formação de microaneurismas relacionado a essa mesangiólise, a essa perda da ancoragem endotelial do mesângio, no mesângio, né? E, tardiamente, a mesangiólise evolui para uma deposição de um material pálido, que é pouco positivo no PAS e pouco positivo na prata também. Essa evolução tardia seria uma aproximação dessa alteração de uma esclerose, mas ainda não uma esclerose tão colagênica assim. E a mesangiólise é associada a uma série de condições patológicas no rim. Aqui é uma tabela que organizou essas condições. Eu não entendo que essa ordem aqui é uma ordem de importância ou de frequência de associação, mas aqui está citado a microangiopatia trombótica, glomerulopatias tóxicas, algumas específicas, como o veneno de certas cobras, drogas anticâncer, ciclosporina. A nefropatia diabética também pode levar a processo de mesangiólise.
distúrbios circulatórios, a radiação, a nefropatia por radiação, né? No cenário do transplante, a gente tem várias causas para a mesangiólise acontecer. Pode ser uma doença, enxerto contra hospedeiro, na glomerulopatia do transplante isso ocorre, em transplante de medula óssea, nas doenças monoclonais de deposição nas doenças de deposição de imunoglobulina monoclonal, né? Glomerulonefrites várias, e ainda tem a miscelânea aqui com outras possíveis causas, né? Então, é uma alteração morfológica patológica que tem uma especificidade baixa para diagnósticos específicos. Ela está presente em vários diagnósticos possíveis, porque a mesangiólise pode ter várias etiologias também. Ela pode vir de uma lesão mesangial, que essa lesão mesangial pode acontecer com a formação de anticorpos anticélula mesangial, ou toxinas mesangiais, como no caso do veneno de cobra. A mesangiólise pode acontecer também por um processo de lesão endotelial, que posteriormente vai levar à dissolução da matriz mesangial. E pode ser secundária a um processo de lesão mesangial e endotelial crônicas, como é o caso do diabetes. Esse processo de mesangiólise, que a origem dele é nessa alteração crônica, é o que vai fazer a formação dos microaneurismas na nefropatia diabética. E o aspecto morfológico da etiologia da mesangiólise pode ajudar a gente a definir qual seria a causa, né? Qual seria a patogênese dessa alteração. Quando a mesangiólise é causada por uma lesão mesangial, ela costuma ocorrer também com uma proliferação celular. Essa proliferação celular, que é semelhante à glomerulonefrite segmentar, ela acontece em parte pelo influxo de novas células mesangiais que vão tentar repor aquelas que foram lesadas no processo de lesão, né? Quando a mesangiólise acontece por uma lesão de foco mais endotelial, ela costuma cursar mais com expansão da alça capilar e deposição de fibrina dentro dessa alça, com formação de trombo ou não. E quando se é uma lesão mesangial e endotelial crônicas, como o caso da diabetes, o que a gente costuma é a formação de nódulos escleróticos, como os nódulos de Kimmel-Wilson da diabetes, com essa área de mesangiólise localizada mais na periferia desses nódulos. Então, nesses contextos, a mesangiólise costuma ser um processo mais focal, não tão evidente como a gente viu no caso aqui, né? E agora vamos passar para a microscopia de imunofluorescência para ver se a gente consegue terminar de juntar as peças desse caso. Eu trouxe inicialmente aqui o fibrinogênio, mostrando que nessa área alterada do glomérulo tem positividade para o fibrinogênio. Em outro fibrinogênio a gente tem a positividade aqui também. E nesse outro glomérulo também tem, mas boa parte deles estavam com essa positividade. A biópsia do material que veio para a imunofluorescência, ele tinha 14 glomérulos, como eu falei mais cedo, né? E vários deles tinham alterações, então é uma biópsia boa para a gente avaliar isso. O fibrinogênio, ele vai indicar áreas em que está se acontecendo a deposição de fibrina, a formação de fibrina, né? Isso acontece mais classicamente em crescentes, é onde a gente mais vê o fibrinogênio depositado na patologia renal, mas também em áreas de necrose de tufo, em microaneurismas e em mesangiólises que cursam com a deposição de fibrina, como são aquelas mesangiólises que acontecem por lesão endotelial, né? Então, aqui a gente tem outra peça que indica um pouco mais o processo patológico que está acontecendo. As outras imunoglobulinas e fatores do complemento foram negativas. Aqui a gente tem o IgA, com 2 glomérulos, bem negativo. O IgG também negativo. No IgM, a gente tinha uma positividade segmentar, uma cruz, a traços, que pode ser relacionado a essas áreas de perda de estrutura do glomérulo, né, onde acontece um aprisionamento aqui do IgM. E kappa e lambda negativo, afastando também a hipótese bem distante de doença de deposição de cadeia, ou de cadeia leve monoclonal. Então, a nossa conclusão foi que esse processo se tratava de uma microangiopatia trombótica, acometendo apenas o compartimento glomerular, pelo menos nessa amostra, porque o acometimento vascular da microangiopatia trombótica pode ser bem focal, no sentido de que a gente pode ver artérias que não estão acometidas, e ao lado você tem uma artéria não amostrada acometida, né? Ou uma arteríola. Mas nesse caso, pelo menos nessa amostra, que era uma boa amostra,
nós tínhamos o acometimento apenas glomerular. No compartimento tubulointersticial, nós tínhamos uma Fiat moderada acentuada, uma NTA leve, e 5 glomérulos esclerosados, globalmente esclerosados, né, e 25 amostrados. Com a história, o histórico clínico da pessoa e o informe do uso da terapia com o trombopag, a gente apontou na nota que esse quadro poderia estar associado ao uso da medicação, que é uma associação descrita na literatura, né? Agora eu vou fazer uma breve discussão sobre microangiopatia trombótica, indo mais para essa parte do diagnóstico. E a microangiopatia trombótica nada mais é do que outro padrão de reação tecidual focado nessa lesão vascular, que é a lesão endotelial, levando à formação de trombos com aprisionamento de hemácias, né? O passo a passo da microangiopatia trombótica, então, é esse dano endotelial, que vai levar a um desequilíbrio entre fatores pró-coagulantes e anticoagulantes, porque a célula endotelial é a principal célula para você fazer a regulação dessa balança da coagulação e da anticoagulação. Isso leva a uma formação de trombos com aprisionamento de hemácias e posteriormente, uma oclusão vascular. A gente tem uma repercussão clínica disso, laboratorial, do aprisionamento de hemácias, que são os esquizócitos no sangue periférico. E a oclusão vascular leva à isquemia tecidual com perda de função tecidual progressiva se não for tratada, né? A microangiopatia trombótica pode ser sistêmica ou restrita ao rim, e a repercussão dela, seja sistêmica ou restrita ao rim, vai variar de acordo com os vasos afetados e com o grau que esse vaso está sendo afetado. Então, você vai ter um perfil de apresentação diferente quando você tem acometimento apenas glomerular ou arteriolar, ou de artérias de maior calibre, né? E também pode-se fazer uma correlação diagnóstica também com essas características. A microangiopatia trombótica, como eu falei, é um padrão de reação tecidual. Ele não tem especificidade diagnóstica, não é causado só por uma doença, né? As etiologias dela são a PTT, púrpura trombocitopênica trombótica, que é baseada nessa alteração da função dessa enzima, a ADAMTS13, a CHU, que é mediada pela toxina Shiga, a CHUA, que é relacionada a uma desregulação do complemento. E a gente tem várias outras causas secundárias, como hipertensão, gravidez, esclerodermia, infecção, drogas, e várias drogas podem ser incluídas aqui, né, por vários mecanismos diferentes também. O transplante, como a gente viu. Quadros de CIVD, então, quadros de fim de vida, de quadros clínicos exacerbados, como uma sepse. Muitas vezes na necrópsia a gente vê uma microangiopatia trombótica bem disseminada acontecendo. E algumas considerações diagnósticas para a microangiopatia trombótica a gente pode ter sobre a apresentação dela, a apresentação histológica, né? A microangiopatia trombótica restrita ao glomérulo é bem típica da CHU, mas não é específica também da CHU. Muitas vezes casos de síndrome hemolítica urêmica se apresentam dessa forma, mas não é por isso que toda MAT restrita ao glomérulo vai ser uma síndrome hemolítica urêmica. Na MAT relacionada à hipertensão, a gente vai ter um foco dessa alteração mais nas arteríolas renais, né? E vasos maiores acometidos costumam indicar uma condição mais grave da MAT, uma repercussão mais grave da MAT. E eu li alguns artigos que tentam discernir quais são os aspectos morfológicos que vão influenciar, que são preditores clínicos de repercussão daquela doença. Em alguns desses que eu vi, está lá nas referências depois, se fala sobre o achado de oclusão vascular como um preditor bem sensível para uma repercussão clínica associada àquela doença. E aqui a gente também acha alguns casos, não é uma repercussão das mais comuns dessa medicação do L-trombopag, mas é descrita. Aqui um caso de microangiopatia trombótica induzido por L-trombopag, que foi a diálise, né? E aqui eu trouxe as imagens histológicas desses casos, para mostrar para vocês como a apresentação morfológica também é bem diversa, mesmo quando a gente está falando da provável mesma etiologia, né? Esse caso aqui, por exemplo, ele tem uma predominância de trombos. Esse material rosado, esse aqui é uma coloração de prata, só que essa prata tem um fundo, e esse material rosado homogêneo são trombos que estão ocupando aqui praticamente todos os capilares desse glomérulo. E esse caso é interessante porque ele usa outras tecnologias, outras histotécnicas que a gente tem para interpretar melhor o caso. Isso aqui, por exemplo, é uma coloração especial, não é uma imunohistoquímica, é uma coloração como tricrômico de Masson, como PAS,
só uma coloração direcionada para ferro, que é o PELS. Não, na verdade, que é hematoxilina ácida fosfotúmestica. Mas o que ela vai fazer é ter a possibilidade de marcar os trombos de fibrina, então indicando para a gente que isso daqui é realmente fibrina. Aqui é uma imunohistoquímica para CD61, que é um marcador de megacariócitos e de plaquetas também, mostrando que tem plaqueta nesse material, então corroborando que nesse caso esse material era trombo. Porque nesse caso a gente pode ter um diferencial morfológico com crioglobulina, né? Tá? Esse aspecto homogêneo é bem característico da crio. Aqui um outro caso de MASH relacionada a enterobopag, e nesse caso é com uma síndrome mielodisplásica. Novamente, eu trouxe aqui mais as imagens histológicas para mostrar também a variedade, né? Esses dois glomérulos têm o que parecem ser trombos, principalmente desse daqui, eu consigo definir que são trombos, isso. E esse daqui, nessa área, parece ter um processo de mesangiólise acontecendo. Só que em situações mais comuns, mais típicas dos diagnósticos, como esse daqui, que você já consegue ver o trombo, já suspeita que seja uma MAT, essa alteração segmentada dessa forma, sem chamar tanta atenção como a que a gente viu no nosso caso, pode até mesmo passar despercebida, ou só ser considerada como uma lesão de esclerose segmentar, e pronto. Aqui, mais aproximadamente, a gente consegue ver o material bem eosinofílico, correspondente aos trombos luminais. E como mensagens finais dessa investigação histológica que a gente fez, eu tentei trazer algumas coisas que eu julguei mais importantes. O mesangiólise como um padrão patológico de resposta secundária a várias causas, que pode ser discreto, pode ser ignorado, mas que lhe dá, também se ele for bem investigado, pode lhe dar várias considerações de diagnóstico etiológico, né? De forma que a correlação clínica e o uso de técnicas histológicas muitas vezes ajudam a sugerir qual é a etiologia, qual é o processo por trás dessa mesangiólise. Sobre a microangiopatia trombótica, a gente tem que lembrar que ela também tem vários diagnósticos etiológicos, com uma repercussão clínica que pode ser variável, e alguns marcadores histológicos de importância seriam a presença ou a ausência de trombos, a presença ou a ausência de oclusão vascular, e também a coexistência com outras doenças glomerulares, porque muitas vezes a gente, com uma MAT associada à doença de base que está sendo pensada, ou acha a doença de base associada à MAT, que havia sido a hipótese diagnóstica inicial, né? Certo. Aqui estão as referências. Vou abrir para discussão agora. E, Pedro, eu só queria colocar uma coisa que me chamou muita atenção quando eu vi esse caso, é a cariomegalia, né? E eu vi alguns artigos deles, associado a essa droga, mostrando essa cariomegalia e as lesões restritas realmente ao glomérulo como sendo um fator comum, né, encontrado nesses casos, né? Então, eu acho que, apesar de poder ser a síndrome nefrótica também, foi aquilo que foi discutido aí, eu acho que esses achados aí de restrito ao glomérulo, a cariomegalia, favorece realmente ser associada à droga, né? Eu acho que o pessoal já pode passar aí até para a gente, eu não sei se ficou alguma dúvida, né? Alguém quer perguntar alguma coisa para o Pedro? Eu acho que... Eu queria só fazer mais um comentário sobre a cariomegalia, é que a definição de que célula é essa, né? Como é que a gente define qual é essa célula? Aqui ela está totalmente recoberta pelo mesângio. Então, muito provavelmente é uma célula mesangial, né? E aqui fica até bem fácil da gente interpretar isso, como aqui, por exemplo. A gente tem algumas que estão mais viradas para a luz capilar, né? Então, essa pode dar uma dúvida. Só que as outras estão mais consistentemente localizadas dentro do mesângio. Só que eu li também alguns relatos sobre a repercussão dessa droga, que nessas lesões que são mediadas nessa mesangiólise que é mediada por lesão endotelial, a célula endotelial pode se destacar do revestimento vascular, ir para o meio do mesângio, e isso ser a gênese da alteração, porque ela vai continuar produzindo a matriz, que ela produziria aqui, a matriz da membrana basal, né? Então, em casos relacionados a essa droga, a gente pode ter algumas dessas células aqui que sejam, na verdade, células endoteliais, e não células mesangiais.
Isso. Só a imunistoquímica para diferenciar. Fala, professor. Pedro, e tinha já alguns glomérulos com início de cronicidade, alguns tinham vamos dizer assim, um aspecto de membrana proliferativo, né? Que é uma das apresentações da MAT quando cronifica, não é isso? Isso, da MAT crônica, a gente tinha aqui. Que é aquela duplicação da membrana. Isso. Ah, exatamente esse aí. Mas esse aí eu acho que ele está mais para aquele glomérulo Plégico, anêmico, anêmico. né? O plégico também. Esse caso, ele pelo Mas menos para lembra, mim, apresenta uma dificuldade de definição, se seria agudo ou crônico. Porque os critérios para a gente dizer se são crônicos, a duplicação da membrana basal é um deles, mas a duplicação da membrana basal pode, em alguns casos, estar presente em hemátias mais agudas também. E os outros critérios é basicamente a presença ou não de trombo e a oclusão de artérias, né? Como as arteriolas e artérias aqui não estão acometidas, a gente perde esse outro achado de que seria uma MAT crônica. E aqui não ficou muito bem definido também dentro da mesangiólise, mas tem deposição de fibrina. Então, eu acho que aí você tem um espectro, na verdade, né, Pedro? Pois eu é. acho que é alguma coisa que vai acometendo focalmente, aí uns agudos, aí começa a ficar mais crônica, aí comete outros. Eu acho que está misturado aí. Uhum. Certo. Em decorrência desse diagnóstico histológico, Dorica, pode colocar no slide lá, depois da... Aí foi feita uma investigação específica, foi suspensa a droga, a doutora Kátia suspendeu a droga, orientou a suspensão da droga, desculpa, para a hematologista, e foi feita uma investigação específica para anemia hemolítica microangiopática. Pode passar o próximo? Isso. Pode falar. Certo, gente, dando continuidade. Após a biópsia, já foi o... Isso aqui Já foi após já foi induzido, né? Foi uma pesquisa... foi Determinados laboratórios, alguns laboratórios já informam se tem esquizócitos. Nesse caso, passou batido. Aí, quando foi feita a pesquisa específica, foi identificado esquizócitos. Isso, doutor. Aí, em novembro, né, a gente tem uma reavaliação pós-biópsia, que já veio com essa pesquisa de esquizócitos positiva, reforçando que ele tinha também um DHL acima do limite de normalidade, de 560, aptoglobina de 5, né, até inferior ao valor de referência, e aí, ilustrando, né, a presença dos esquizócitos, que são essas células fragmentadas na corrente sanguínea, que é bem típico mesmo da hemólise microangiopática. Então, foi feito após, mas já alencou também aos critérios diagnósticos que já havia sido levantado através da biópsia. A evolução, a partir desse diagnóstico, foi a suspensão da... Aí a gente conversou com a doutora Kátia ontem, e ele deu uma sumida, assim, do ambulatório. Mas a gente conseguiu essa evolução na consulta que ele foi no cardio agora em janeiro, né? Certo, pode continuar. Certo, aí foi feito o tratamento de base, que é justamente a suspensão do Revolade, né, o trombopag, na segunda quinzena de novembro. E iniciado um BRA, o escolhido foi o Mesartan, em dezembro de 2025, e o que a gente teve de resultados em janeiro de 2026, nessa consulta com o cardiologista, foi uma creatinina que se manteve ainda em os valores alterados, se questionou até se foi pela introdução do BRA. A razão albumina creatinina também continuou um pouco alta, de 1860. No EAS ainda tinha proteinúria, com presença de hemácias, 4 por campo. A paciente permaneceu anêmico, plaquetopênica, a plaqueta até um pouco mais baixa do que a de outubro, 52 mil. Diante desses resultados, foi optado por iniciar o ISGLT2, e aí a paciente segue acompanhando a evolução para observar se com a suspensão da medicação ele vai recuperar aí um pouco dessa função renal.
Já em janeiro também se observou que não tinha mais esquizócitos no hemograma e tinha adquirido a normalização do DHL e da aptoglobina. O ISRT2 ainda não foi iniciado. O cardio estava aguardando melhorar um pouquinho a função renal para começar. Porque, sim. a creatina não melhorou ainda, a proteinúria aumentou um pouco, né? Isso. Mas como a suspensão é recente, ele demora um pouquinho, se imagina que demora um pouquinho para o endotélio se reajustar, né? Se reformar. Lembrando que a Fiat lá da biópsia já tem está em torno de cronicidade, 50%, né? Tá já querendo virar acentuado ali. O interessante é que o senso comum imagina assim, não, é um agonista do receptor da trombopoetina que a trombose se dá porque se faz plaquetose, trombocitose. O que se acha, assim, é uma especulação que o endotélio também expressa receptor da trombopoetina, onde atua o L-trombopag, né? Então, seria como se fosse uma ativação endotelial excessiva, né? Então, se especula a produção de fator ativador de plaqueta, ativação endotelial excessiva através do receptor da trombopoetina liberaria multímeros de von Willebrand. Então, nesse caso específico, o que a gente deu uma estudada junto com a doutora Kátia é que basicamente é suspender a droga, porque tem medicamentos, como a ticlodipina, por exemplo, que ela gera um autoanticorpo contra o ADAMS3, T3, né? Então, tem indicação de plasmaférese, tem algumas drogas que dão mate assim. Aí, no caso do Revoledo, é basicamente o efeito dela no endotélio. E a gente também, acho que o Pedro também deve ter visto, que a maioria dos artigos que tem mate relacionado a L-trombopag, que é uma droga que se usa muito, né? Aí a gente fica até com a amostra aqui viciada, né? Mas a maioria dos casos de mate, eles estão relacionados a uma outra condição de trombofilia. Ou é o trombopeg naquele paciente que tem síndrome de anticorpo antifosfolípido. Ou é o trombopeg com aquele que tem fator 5 de Lyme, né? Então, nesse caso, não, aparentemente, além de ter uma doença ateromatosa, um endotélio já doente, por doença ateromatosa de longa data, né? Não foi identificado um outro fator de trombofilia. Até no artigo que o doutor Ricardo me mandou, tem essa lista, uma lista resumida de algumas das medicações que podem estar associadas à MAT. E a maioria mesmo que ele reforça são quimioterápicos, alguns imunossupressores que a gente usa bastante, inclusive no transplante, e agentes bem comuns também do uso diário, como antibióticos, o próprio clopidogrel, que o paciente, inclusive, faz uso, só que tem menos associação do que esses agentes, né, o anti-VEGF, né, que é onde o L-trombopag vai estar classificado. Uma conduta que eu li que seria recomendada é o acompanhamento do aumento da plaqueta com a terapia, para você evitar fazer um aumento muito acelerado de plaqueta. E também poderia se definir um teto para esse aumento da plaqueta, porque dependendo da condição, a pessoa não pode não precisar estar com a plaqueta muito alta, né? E aí deixar um limite mais baixo, assim. E ele teve, antes desse quadro renal, ele já vinha acompanhando com o oftalmologista, ele teve uma trombose de veia central da retina, não sei assim muitos detalhes, se a doutora Kátia sabe mais detalhes, ele já vinha assim com algumas complicações relacionadas à trombofilia relacionada à droga, né? Existe algumas situações que, quando caso, né, depois que a gente tem uma biópsia e uma investigação, aí a gente vai se ater e que não bate muito com o que a gente viu de revisão de literatura. Então, sobre a medicação específica, né, o L-trombopag, que era a única coisa que eu tinha para que justificasse essa microangiopatia. Então, tem um randomizado
que compara 2 grupos sobre o uso da droga um mês de 15 em 15 dias e essa droga de uso diário. Porque o ajuste dela vai muito de acordo com o valor da plaqueta. E nesse randomizado, eu tive valor de 5 doses. Então, não me mostrou que o aumento da dose faz um risco aumentado e foi direcionado mesmo para microangiopatia como fator de risco. Então, esse caso é que ele estava diretamente ligado ao ajuste da dose. Assim foi uma concepção minha. Olhando, porque ele inicia a medicação em 2013, 2015, desculpa, e a partir de 2023 começa a ocorrer um ajuste dessa dose por uma plaquetopenia. Aí vem a nossa pergunta, a plaquetopenia na verdade foi pela doença ou foi pela medicação que já estava acontecendo, né? Número 1. Número 2 é que exatamente nesse período ele tem esse comportamento. Então, quando ele chegou para mim com uma piora de função renal, ele já chega para mim também com várias intercorrências que a gente já liga assim, o alerta, mas a gente pensou, por que, né, essa piora de função renal, piora de ocular, e aí eu fui conversar diretamente com o oftalmo, que me cedeu as imagens, e ele fala sobre a oclusão retiniana, que o que chamou a atenção dele é que foi bilateral, né, que ele não... Isso. Depois, umas pernas inquietas, em que eu queria também dar um retorno para vocês, que depois que a gente tirou a medicação, ele já está suspendendo o pramipexol, isso também tem melhorado, então a gente se pergunta, será que ele não estava tendo essa repercussão vascular também de membros inferiores? E esse sangramento, né, onde quando a gente vê o laudo da endoscopia, tem a gente vê uma mucosa, né, com o aspecto dos trombinhos no laudo. Então, é um caso que quando a gente pega de forma retrospectiva, eu queria compartilhar minha angústia, eu fiquei me perguntando, será que naquele momento que ele de 1,5, não era o momento da biópsia? Aí a gente fica, poxa, mas é um paciente que já tem revascularização, 1000 coisas. Nesse momento, ele tinha um AS normal. Então, foi um caso que parece que estava tudo sobre o meu bigode e eu não percebi. Mas o certo é que quando ele piorou e a gente biopsiou por não achar nenhum indício, a gente viu. Depois que suspendeu a medicação, o esquizócito foi embora, DHL normalizou e a aptoglobina também. Então, aparentemente, parece que eu não tenho outra culpa. A dúvida é, eu volto com a medicação numa dose mais baixa ou jamais voltarei esse perfil de medicação? Então, é isso que falta a discussão e a Hemato me dá esse retorno para a gente entender. E hoje ele está com essa plaqueta aí de 50 mil, né, não está tendo nenhum sangramento, nenhuma repercussão. A gente precisa ver o que ele vai fazer de tratamento para a vida. Eu acho que a grande questão é essa. Ele já não vinha antes de julho, né, do ano passado, já não via fazendo alguma mate aí bem mais insidiosa, né? Eu acho que essa é a grande questão. O pessoal quer comentar alguma coisa? Eu não sei se vai dar tempo a gente fazer a apresentação, né? Acho que a gente acabou. A gente pode deixar para a apresentação da Dora para a reunião da Nefro mesmo, da local, em decorrência do adiantado da hora. Isso. Mas o pessoal ainda quer contribuir em relação às angústias da Kátia. Ok. Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Felipe, Alice... Eu acho que, assim, eu não tenho experiência com caso semelhante, eu estava dando uma olhada aqui na internet, são pouquíssimos casos realmente descritos, acho que vale para você, o grupo aí, fazer a publicação, porque realmente são muito poucos casos desses parecidos. Eu acho que a questão da reintrodução da droga, tipo, se for fazer um paralelo com essas medicações anti-VEGF, do tratamento do câncer, é bem arriscado realmente retornar o medicamento, sabe? Sem nada associado a mais. Tipo, alguns colocam para fazer
inibidor complementa em conjunto com o medicamento, quando, por exemplo, um anti-VEGF desse faz microangiopatía trombótica. Então, como vai ter muito pouca coisa na literatura sobre isso, eu acho que esse é um medicamento que o paciente vai acabar que não vai retornar, pelo menos é a impressão que eu tenho. E outra coisa, eu não sei, eu fico em dúvida ainda qual seria o momento mesmo de fazer a indicação da plasmaférese, sabe? Não sei se... Acho que o professor colocou aí, né? Quando fez a revisão era mais... Mas as microangiopatias trombóticas medicamentosas elas são muito assim, de retirar realmente o fator agressor e esperar a melhora. Mas, nesse caso, que aparentemente deixou de ter hemólise, mas a plaqueta ainda está muito baixa, a creatinina, se continuar ascendendo, eu fico em dúvida se não é o momento, sei lá, de, ao receber a biópsia, tentar fazer algumas sessões para ver se tem alguma melhora. Não sei, eu tenho dúvida também desse ponto. Tem dessas drogas, essa que está muito relacionada é a ticlodipina. Quando ela faz mate, já foi identificado que é como se fosse uma reação cruzada. Você vai uma hipersensibilidade tardia, você faz anticorpos contra a DAMPS-3, né, que lisa o fator de von Willebrand. Então, nesse caso, tem indicação de plasmaférese, quando o mecanismo é imune, que a droga gera um mecanismo imune. No caso dos anti-VEGFs, que é o líder das MATs aí, que trabalha no hospital oncológico vê demais, e no caso do eletrompático, basicamente é a lesão a droga levando à disfunção endotelial. Certo. Então, basicamente, suspender a droga. Então, algumas drogas também, aí a Dori quer falar, elas inibem, fazem como se fosse um ganho de função na via alternativa do complemento. Então, algumas delas, têm indicação de plasmaférese para tirar esse anticorpo que está dando ganho de função, né? Então, cada caso também... é um caso. Isso. Aí, relato de caso. Alguns relatos de caso da microangiopatia relacionada à presença de anticorpo antifosfolípide. Então, nessa situação, aí a gente tem a tentativa da anticoagulação associada com a plasmaférese. Corticóide, plasmaférese. Eu pesquisei também, mas ele não tinha nenhum anticorpo antifosfolípide. Nesses relatos de caso, os autores sugeriam que para início dessa medicação seria interessante pesquisar previamente se o paciente tem esse histórico de SAF, para sempre colocar um alerta para quando piorar a função renal sem indício de mate. Isso. A doutora Patrícia, né? Quer falar? Não, é o Everton. Será que vale fazer uma avaliação aí do complemento, uma avaliação genética? Eu me lembrei agora, por exemplo, você pega os pacientes com lúpus, né, que faz quadro de nefrite, e nessa biópsia tem microangiopatia trombótica. Os trabalhos que fizeram uma avaliação dessa turma aí, tinha um percentual lá bem significativo de pacientes que tinham de base uma alteração do complemento, né? Será que vale a pena fazer uma avaliação do complemento desse cara? Já ter alguma coisa de base, a droga predispôs ainda mais? É uma pergunta aí. Travou aí. Mas sempre eu também fico com essa dúvida nesses casos, né? Por que essa sensibilidade? Talvez se não melhorar, né? Que aí pode ter sido a droga, pode ter sido o gatilho, Isso. né? Em quem tem uma mutação, né? É uma ideia. E a outra ideia também que eu fiquei pensando, e aí me ajudem aí na minha ignorância, mas é que quando a gente olha a lâmina e vê esse mesanjo, assim, que a princípio sugeria algum depósito, alguma coisa, será que se a gente não complementar com uma ME e ver se tem algo, a gente também não colocaria mais em jogo a gente também fazer essa investigação do complemento? Aí eu pergunto para vocês, digo, se não, se ali não tinha nenhum indício para que a gente pensasse sobre isso. Não, acho que não tem nenhum, porque a IF era toda negativa, C3, tudo. Então, eu acho que não. O que tinha ali é o fibrinogênio aprisionado. Eu acho que ia ficar bonito, até se a gente for publicar, realmente, eu acho que a gente tem que fazer,
mas eu acho que ele vai acrescentar muito pouco. Eu acho que essa investigação genética tem muito mais, pode dar muito mais frutos, né? E viu, os glomérulos retraídos, que a gente falou assim, não, mate, Uhum. não glomerular. Mas o glomérolo retraído não poderia, não é um marcador que tem O alguma coisa indicativo, né? Pelo menos pelo menos em não foi arteríola ali, no né? vaso, né? Nos vasinhos não tinha nada antes, né? Aham, Parece que o sangue na aferente não chega, né? Exatamente. Isso. Mas, assim, geralmente, do que eu vejo desses casos, é que a gente vê realmente muito pouco casos que eu vejo um aspecto isquêmico e eu consigo encontrar a lesão aqui na artéria aferente, né? No geral, tem sentido, mas na prática eu não vejo, professor, essa associação. Mas eu acho que tem sentido. Gil, Pode falar, Felipe. uma dúvida que eu tive até na apresentação do Pedro, quando ele colocou, era saber se na revisão apareceu alguma coisa sobre buscar identificar por imunistoquímica a atividade da função terminal do complemento, tipo fazer C5b, C9, alguma deposição disso em imunistoquímica para avaliar essa questão da atividade do complemento no endotélio para diferenciar as causas secundárias das causas de CHU e tal. Eu não li sobre a avaliação por imunistoquímica. Eu li sobre indicar a pesquisa genética de alteração da via do complemento. Certo. Mas eu vou dar uma procurada sobre isso especificamente. Beleza. É o C4D, né, Felipe? É isso, cortou? Não, era mais a questão de avaliar a via terminal do complemento. Só se tiver atividade da via alternativa do complemento, ela finaliza na via terminal. Tá. C5... C5B9. B9, essas coisas. Então, cara, eu não vejo nada consistente nesse sentido na literatura. Pode ser que eu esteja muito... Eu procuro e não vejo um trabalho bom, assim, que demonstre a utilidade disso. Mas fica uma coisa até para a gente procurar. Se alguém achar, a gente bota lá no grupo. Porque eu não vejo consistência, assim, não encontrei um trabalho na época que eu procurei, nenhum trabalho que eu pudesse me basear, né? Não sei. Não sei se alguém sabe de alguma coisa. Sobre a dosagem sérica do C5B9 para fazer esse acompanhamento. Eles colocam como opção ou a expressão no tecido ou a dosagem sérica também. Eu acho que é isso, né? Não sei se é Eduardo quer falar alguma coisa, Eduardo, aí de Catanduva. Oi, Felipe. Se o paciente tiver o teste genético negativo e assim, a suspeita é droga, fica muito difícil realmente pensar que tenha sido alguma coisa do complemento que vai recidivar, né? Quer falar, Eduardo? Não, nada não. Só parabenizar aí, excelente caso. Começar a rever os pacientes que tomam Revolade. Eu não sabia dessa associação. A gente ficar mais de olho, né? Obrigado. Obrigado você. Eu acho que é isso, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Próxima. Eduardo, da onde ele, Gil? Catanduva. Não, Catanduva não, Taubaté. Não. Taubaté. Gente, sou lá da equipe da doutora Giana, da Romero, dos Unifesp. Ótimo. Da Faculdade de Medicina de Taubaté também. O senhor foi da Giana lá? Hoje vai estar aqui em São Luís o